Pessoal, continuando nossas aulas na matéria de escatologia, estávamos tratando acerca da 70ª semana de Daniel, e como foi esclarecido, as 69 semanas, conforme a descrição profética de Daniel, se cumpriram na morte e ressurreição de Cristo, sendo o tempo da igreja qualificado dentro desse plano como parêntese profético, tá certo? Dando continuação à contagem das semanas proféticas após o arrebatamento da igreja, com a realização da 70ª semana, com o acontecimento, da 70ª semana, dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, sendo os primeiros 3 anos e meio também denominado falsa paz, e os últimos 3 anos e meio a grande tribulação. E aí observamos mais algumas descrições acerca da profecia de Daniel, quando descreve, conforme os textos descrevem, a contagem das semanas. Então vemos aí no primeiro período, diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, essa primeira fala do profeta. As 7 semanas, como já foi esclarecido, são 7 semanas de anos. Então temos aí 7 semanas igual a 49 anos, tá ok? São semanas de anos. Do termo semanas, que para nós está ligado à semana de 7 dias, devemos guardar apenas a designação do grupo de 7, porque esse 7 no hebraico é Shavua, tá certo? Ou Shavuá. E essa designação de 7, ela serve para agrupar o tempo, seja agrupar um tempo de dias, agrupar um tempo de ano, tá certo? É simplesmente uma forma de agrupar o tempo, um tempo agrupado em 7, Shavuá, tá ok? Então esse Shavuá não diz respeito a dias, como o próprio profeta deixa claro na revelação que o anjo lhe entregou, que o anjo Gabriel lhe entregou, lhe fez entender. São semanas de anos. Então, nessas semanas de anos agrupadas em 7, em Shavuá, temos aí os primeiros 49 anos, conforme o cálculo. Esses 49 anos também equivalentes a 17.640 dias. E isso tem como marco histórico a assinatura do decreto por Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém em 445 a.C., até o final do ministério de Neemias, esse primeiro período, tá? Vai ter um outro período ainda a ser descrito. Então os primeiros 49 anos vão até o final do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. Temos o primeiro período de 7 semanas, 49 anos, 17.640 dias para esse período. E aí o segundo período, está aqui um pouco a tela. Segundo período e 62 semanas. Então primeiro ele descreve as 7 semanas, depois acrescenta essas 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí no versículo 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Veja o marco histórico estabelecido. Para o primeiro, a reconstrução do templo, com a ordem expedida aí por Artaxerxes. O que é abordado pelo profeta é a reconstrução do templo. Então, a partir de estudos históricos, chegou-se à conclusão de que foi nesse período, no período do rei Artaxerxes. Mas o que o profeta nos descreve é a reconstrução do templo, que é o seu interesse. Então, a reconstrução do templo é o primeiro marco. O segundo marco vai até a morte do Messias, como diz aí. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Sua morte vicária, sua morte substitutiva. Não foi uma morte para si mesmo, não foi em decorrência de erros cometidos por ele, não foi como recompensa, como retribuição a uma falha cometida pelo Messias, mas sim pelo fato do Messias estar se entregando pelo seu povo, que no caso, num primeiro momento, poderia se dizer, ele veio para o seu povo entregar a sua vida pelo seu povo, mas diante da rejeição da grande maioria do seu povo, a sua morte vicária estende-se então a toda a humanidade, tá certo? Que
foi no primeiro momento visualizado com relação a Israel, e o objetivo era que Israel fosse o portador da mensagem para todo o mundo, tá certo? Para toda a terra. No caso aí, a partir da rejeição de Israel, houve a inclusão de todos os gentios dentro deste plano, tá certo? Desse plano de salvação, esse plano aí de restauração da humanidade através da morte vicária, a morte substitutiva. Então o Messias será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, visualizado já na profecia acerca dos animais, tá certo? Quando ele viu o leão alado, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, o urso com 3 costelas na boca, e o quarto animal, um animal terrível, também o povo deste príncipe, o príncipe que há de vir, o príncipe que ainda não estava presente no momento histórico, no momento vivenciado. Daniel vivenciou até a época dos persas, tá ok? O urso com 3 costelas na boca. Mas ele não viu a ascensão de Alexandre Magno, da ascensão desse reino, desse reino que se expandiu por toda a terra. Ele não viu a ascensão de Alexandre Magno, ele não viu Roma, o animal terrível. Então, isso que ele descreve, é isso que ele nos entrega, nos transmite através dessa revelação, por causa da informação que foi transmitida a ele pelo anjo, a revelação que lhe foi dada e que é transmitida a nós através da Sagrada Escritura. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então essas são as características do segundo período descrito na profecia acerca da 70ª semana de Daniel. Com isso temos mais 62 semanas acrescidas a 7, tá certo? Mais 62 semanas, totalizando 434 anos estas 62 semanas, tá certo? Que são equivalentes a 156.240 dias, desde o segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, repetindo sempre, não são livros canônicos, mas são livros com alguns dados históricos. Então é importante que você obtenha, você comprar uma Bíblia católica, você terá lá esse livro de Macabeus, esses 2 livros de Macabeus e outros apócrifos que eles incluíram, a partir de Latrão, do Concílio de Latrão. Então vemos aí, ocorreram a queda do carneiro de 2 pontas, a ascensão do bode com a queda do seu grande chifre, designando Alexandre o Grande aqui, designando profeticamente Alexandre o Grande. Daquela ponta que cai, saem as 4 pontas, que são os 4 generais que darão continuidade ao império construído por Alexandre o Grande, ao Império Macedônico, mas que dividirão esse império e entrarão em conflito por causa de regiões. Então temos aí Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Sendo, salvo engano meu aqui, sendo Cassandro governante da região da Grécia, Lisímaco da região que hoje chama-se Turquia, mas na época era Frígia, Ptolomeu da região do Egito, e Seleuco da Síria e Babilônia, e Seleuco e Ptolomeu disputando a região da Palestina. É desta guerra que virá depois a ascensão de Antíoco IV Epífanes, um Seleuco que nessas guerras travadas contra os Ptolomeus fará grandes destruições aí na região de Israel. Fará grandes destruições na região de Israel. Então veja aí, o ministro, vamos aqui, aliás já estava descrevendo, a manifestação de um dos anticristos, na pessoa de Antíoco IV Epífanes, a vinda do animal terrível, que é Roma, o ministério de Cristo, Messias, sua morte e ressurreição, que inaugura o período da igreja. A igreja está no parêntese profético, a igreja não estava visualizada aqui, mas diante da rejeição do Messias, da sua morte e ressurreição, é inserida a história da igreja, como Paulo sempre gosta de ressaltar isso, porque é muito significativo Paulo nos chamar de jambuzeiro bravo enxertado na videira. Então veja que é um enxerto, é algo que não fazia parte da natureza daquela árvore, daquele plano, mas foi inserido, diante da rejeição do povo escolhido, a inserção deste povo agora como o ponto-chave da história, como
o pivô dessa situação, né? Aqueles que teriam que ser, na verdade, alcançados pelos judeus, são eles mesmos agora os portadores desta mensagem, dessa palavra de salvação. Então, o que acontece? Esse parêntese profético é exatamente o período, o espaço no qual nós estamos preenchendo, o espaço ao qual nós estamos preenchendo. A história da igreja está preenchendo esse parêntese, e na conclusão da história da igreja com o arrebatamento, tá certo? Dar-se-á então a continuação desse período profético descrito por Daniel com o início da 70ª semana, tá certo? O parêntese profético e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general Tito em 70 depois de Cristo. 49 anos da primeira, mais 484 da segunda, 483 anos desde a reconstrução do templo, tá certo? A ordem para a reconstrução do templo, até a morte e ressurreição do Messias, quando Cristo esteve na terra, já próximo à sua morte. Ele profetizou acerca dessa situação que Israel causou com a rejeição ao Messias, né, com a rejeição a si. Ele disse que chora sobre Jerusalém, disse que quis ajuntá-los debaixo das asas, como a galinha protege seus filhotes, né, seus pintinhos, mas foi rejeitado por Israel, e por isso Israel sofrerá, né, grandes consequências decorrentes disso, que via Israel dispersado pelos montes, né, dialogando com os discípulos, falou que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Então essas descrições de Cristo serão plenamente realizadas quando em 70 depois de Cristo, a igreja já no trabalho de expansão do evangelho, os judeus com diversas escaramuças aí com os romanos, levantando revoltas contra os romanos, quando enfim os romanos já não tolerando mais as revoltas dos judeus, e principalmente a rejeição à adoração ao culto, a rejeição ao culto ao imperador, quando tentam colocar uma estátua do imperador dentro do templo e os judeus resistem a essa proposta, finalmente os romanos decidem por invadir e pacificar aquela província rebelde por meio dos exércitos, né, por meio da batalha, da guerra. Então vem a grande destruição sobre Israel, conforme Cristo já havia previsto. Aqueles que criam na profecia se salvaram, porque sabiam quais seriam as consequências daquela invasão, que Israel não iria ter sucesso sobre os exércitos romanos, que os romanos não iriam aceitar qualquer tipo de proposta, de acordo, mas que iriam impor a sua força, a sua dominação, a sua autoridade sobre os judeus, iam mostrar que são de fato o império dominante. Então com isso tiveram a certeza de que não era momento de estar ali e tentar qualquer ato de revolta contra os romanos, mas sim teriam que sair daquele lugar e tratar de realizar a obra que lhes havia sido designada, propagar o evangelho a toda criatura. Então eles não estavam envolvidos com batalhas, com guerras, com afirmação de impérios humanos. Eles estavam sim completamente comprometidos com a propagação do evangelho. E aí vemos aqui uma imagem que ilustra a questão da destruição do templo, né, pelo comandante, né, o general Tito, enviado aí por Pompeu de Roma. No Arco do Triunfo em Roma, este relevo aqui que mostra os soldados carregando a menorá, tá certo? A menorá, aquele objeto que ficava dentro do templo, o candelabro, que era aceso, né, dentro do templo, tinha que ficar constantemente aceso, essas lâmpadas, e que era um referencial aí daquilo que é sagrado dentro do templo, né, da luz divina dentro do templo. Então eles transportaram aí essa menorá para Roma, e as riquezas do templo foram empregadas na construção do Coliseu. Dentre tantas riquezas que os romanos saquearam de diversos povos, as riquezas do templo também foram empregadas na construção do Coliseu. Aquele circo sangrento, aquele circo sangrento de espetáculos de morte, né, espetáculos macabros, que fazia parte da política de pão e circo do imperador, tá, ok? Então temos aí o cumprimento da profecia e algumas imagens aí, algumas evidências arqueológicas que contribuem com o entendimento. Vemos então o último período, conforme a descrição de Daniel,
e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E aí temos a descrição da 70ª semana de Daniel. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A 70ª semana de Daniel, uma semana, a última semana, que terá seu início após o arrebatamento da igreja, com a ascensão do anticristo, a retirada daquele que o detém, que subirá com a igreja no arrebatamento, que estará presente na vida daqueles que estiverem fiéis, que rejeitarem o sinal da besta, né, o sinal do anticristo, e ficarem fiéis nessa esperança de, mesmo sendo mortos, perseguidos, mesmo sendo torturados, martirizados, serão por fim aceitos, admitidos ao povo, ao reino de Deus, se não aceitarem o sinal do anticristo. Então o Espírito Santo estará sobre eles individualmente, né, sobre este grupo da igreja que ficar, conforme foi descrito lá nas primícias, aquela tipologia das primícias que designa a morte e ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, tá certo? E nessa linguagem aplicada, a linguagem das primícias, podemos ver a descrição em Deuteronômio acerca do plantio, da colheita e das ofertas que eram entregues ao templo. Quando se entregava as primícias, estava se consagrando a colheita geral. Então, ao realizar a colheita geral, ficavam os rabiscos e as espigas caídas. A colheita geral, tipo do arrebatamento. As primícias, tipologia de Cristo, sua morte e ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a primícia, ou seja, a primeira ressurreição da qual participará a igreja. Cristo abençoa a ressurreição, Cristo garante a ressurreição da igreja. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então Cristo as primícias, a igreja no arrebatamento, a colheita geral, a igreja que fica na terra do arrebatamento por não ter estado pronta para o arrebatamento, tá certo? Como a parábola das 10 virgens descreve, 5 estavam prontas, 5 não estavam prontas, mas as 10 são virgens. Então as 5 virgens prudentes que estavam prontas atenderam a voz do esposo e foram às bodas. As outras não, mas nós cremos assim, alguns não creem, nós cremos assim que se elas resistirem, se essa igreja que ficar na terra depois do arrebatamento não aceitar o sinal do anticristo e for fiel até o fim, tá certo? Mesmo diante do martírio, mesmo diante da perseguição e da morte sangrenta, da morte cruel, eles serão admitidos também ao reino de Deus e serão ressuscitados naquele evento descrito em Apocalipse 20, versículos 4 ou 6, a primeira ressurreição, que começou com Cristo, tá certo? A primeira ressurreição começou com Cristo, a primícia, teve continuidade na colheita geral, o arrebatamento da igreja, será visualizada ainda para as espigas caídas, a igreja que ficou do arrebatamento, e também os rabiscos, naquela linguagem ainda das colheitas, né? Tem a primícia, a colheita geral, espigas caídas e rabiscos. Rabiscos são aqueles que nascem depois, que nascem tardiamente. Então aqueles que serão evangelizados e aceitarão a palavra de Cristo durante a grande tribulação e serão fiéis aí mesmo diante da morte, mesmo diante das torturas, diante do martírio, sendo visualizados por João no 6º selo e depois sendo visualizados como aqueles que estão de vestes brancas e palmas nas mãos e serão ressuscitados aí em Apocalipse 24 ao 6, na entrada para o milênio. Na entrada para o milênio serão ressuscitados e viverão juntamente com os demais durante o reino de Cristo, os 1000 anos sobre a terra. E aí vemos aqui a 70ª semana, toda a sua conjuntura, esse período profético que está reservado para o futuro. Tá certo? Finalmente completadas já 69 semanas, como diz aqui o texto, desde o decreto de reconstrução de Jerusalém até a sua destruição pelos romanos, falta agora a última, a 70ª. Esta está aguardando para ser realizada logo após a igreja ser arrebatada e Cristo abrir o primeiro selo, conforme Apocalipse, o cavaleiro branco trouxer a falsa paz, o que levará Israel a firmar um pacto que incluirá a reconstrução do templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pelo Domo da Rocha, tá certo? E a mesquita de Al-Aqsa. Mesquita de Al-Aqsa. Essas duas construções que estão
ocupando o terreno onde anteriormente era o templo de Salomão, do qual resta apenas um muro de arrimo, que é o muro onde são feitas as preces, denominado Muro das Lamentações, em Jerusalém. Tá, ok? Então entendemos, chegamos a essa conclusão de que o anticristo se aproveitará dessa situação, desta oportunidade, para firmar um importante pacto com Israel, promover a adesão de Israel ao seu governo, mas isso durará pouco, conforme está escrito aí na profecia de Daniel, porque no meio da semana, no final do primeiro período, chamado falsa paz, os 3 anos e meio, ele quebrará o pacto, fará cessar o sacrifício e a oblação, e virá, conforme diz Daniel, nas asas da abominação virá o assolador. Tá certo? Então o assolador, como Cristo também descreve, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo. Ou seja, Cristo dá a descrição do momento chave da mudança dos primeiros 3 anos e meio para os 3 anos e meio finais, denominado Grande Tribulação. Quando a abominação da desolação se colocar no lugar santo. Ou seja, o anticristo entrar no templo exigindo adoração à sua pessoa. Exigir que a adoração realizada no templo seja voltada a si, porque ele se coloca como Deus, no lugar de Deus, como sempre tentou desde o princípio, desde antes do nosso tempo, quando o anticristo, atualmente o anticristo, né, esse personagem que será manipulado pelo diabo, o diabo na verdade que está por trás de toda esta ação, que o diabo é aquele que usa, né, o anticristo para os seus propósitos. Então o diabo já desde antes do nosso tempo, quando tentou ascender aos céus e se colocar acima do trono de Deus, de lá sendo precipitado, né, conforme nos descreve aí alguns profetas, numa profecia que nem chega a ser uma profecia direta, mas uma profecia de abordagem indireta a esse tema. E temos Isaías e Ezequiel falando acerca disso. Mas aí vemos, a proposta é essa, aproveitar-se dessa situação como uma oportunidade para aproximação, mas que ao meio desse pacto, que era de 7 anos, no meio desse período quebrará o pacto, e como Cristo descreveu, se colocará no lugar santo, exigindo adoração para si. O que, sendo rejeitado, dá-se ao início do que é chamado Grande Tribulação, quando o diabo perseguirá os judeus, e Cristo descreve aquela situação de acuação, né? Aquela situação em que os judeus são completamente acuados pela intensa iniciativa do anticristo em tentar a sua destruição, em tentar varrer Israel do mapa. Quando Cristo fala, aquele que está no telhado não desça, aquele que está no campo não volte. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele tempo, por causa do tempo de aflição, que a sua fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então são descrições que Cristo dá em conexão com as situações de época, as preocupações da época daquele povo, e que são potencializadas para este momento em que o anticristo virá, realizará esse pacto, quebrará o pacto e colocará todo o seu plano, seu projeto de perseguição dos judeus e eliminação desta raça. Como Antíoco IV Epífanes já tentou, na própria Palestina, quando empreendeu sua política de extermínio do povo judeu, como já foi tentado por Stalin, atrás da cortina de ferro, nos países comunistas, como já foi tentado por Hitler na Alemanha nazista, tá certo? E será também tentado, será empreendido também pelo anticristo durante esse período. Então os judeus estarão aí divididos entre aqueles que se dobrarem a esta proposta de adoração de Cristo e aqueles que rejeitarem totalmente essa proposta e oferecerem resistência a esta potência mundial que é o governo do anticristo nessa época. Oferecerem resistência a essa proposta. Serão perseguidos intensamente e quando já sem esperança de salvação, serão finalmente livrados, serão salvos pela intervenção de Cristo, quando é descrito em Apocalipse que ele vem sobre a terra e juntamente com ele a igreja. Tá, okay? Então, esta é a descrição de Daniel para a 70ª semana com relação a este pacto, e nós colocamos ela então contextualizada dentro do ambiente de Apocalipse, conforme a analogia de João, tá certo? E as interpretações
a partir da perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Então veja, a abertura do cavalo, o cavaleiro branco que traz a falsa paz, levar Israel a firmar um pacto, que incluirá a reconstrução do templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pela mesquita, mas ao final de 3 anos e meio exigirá ele a adoração à sua pessoa, o que será negado, dando início aos últimos 3 anos e meio, denominado a Grande Tribulação. E aí fazemos, a partir de agora, uma ampla descrição acerca dos temas abordados em Apocalipse, tá ok? Fazemos aí uma ampla descrição dos temas abordados em Apocalipse. Então, vamos ver aí, de uma forma abreviada, claro, como o Apocalipse pode ser visualizado num plano geral, tá certo? Tentando organizar de uma forma de fácil entendimento os eventos que o Apocalipse anuncia. Claro, da perspectiva, conforme já falamos, pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, que dá preferência a uma abordagem literal daquilo que é descrito, deixando somente a questão da alegorização para aquilo que o próprio texto indica como um alegórico, tá certo? Aquilo que não é possível ser lido como literal. Então, diante da impossibilidade da leitura literal, aí sim a aplicação da alegoria, mas preferência pela abordagem literal. Com isso temos aquilo que já descrevemos, tá certo? Aquilo que já descrevemos com relação às cartas de Apocalipse, que é o primeiro plano do livro, capítulos 1 ao 5, cartas e o cântico ao Cordeiro, aquilo que já descrevemos, né, que já tratamos. Depois entrando na questão dos selos, na abertura do livro selado com 7 selos, que é tomado, né, pelo Cordeiro. Só o Cordeiro tem autoridade para abri-lo, e abrindo desencadeia todos os fatos que estão contidos dentro da 70ª semana de Daniel. Veja sempre a dinâmica de interação entre Daniel e Apocalipse. Daniel nos anuncia a 70ª semana e nos diz que ela será dividida ao meio. E Apocalipse nos descreve o que acontece dentro da 70ª semana. Daniel dá como que o invólucro, né? Isso aqui é aquilo que podemos chamar de 70ª semana. E João nos dá o conteúdo. Isso aqui é o que está dentro da 70ª semana. Tá certo? Como se desenrolarão os fatos. Então Deus revelou algo ao seu profeta Daniel no Antigo Testamento. E depois continuou essa revelação, ampliou, né, este quadro para João em Apocalipse, possivelmente escrito aí na ilha de Patmos, tá certo? Dentre as descrições temos, aí como já falamos, o livro selado, e aí vemos na sequência de Apocalipse sempre uma linha contínua de narrativa e um parêntese que insere outro tema, que fala acerca de outro tema, ou até retoma às vezes algo que já tinha sido falado, mas que agora é apresentado com outros detalhes, com outro enfoque. Então temos uma linha contínua de narrativa e aquilo que chamamos de parêntese aqui. Então vem sequência lógica, uma sequência de narrativa, né? Uma sequência lógica de narrativa, e em determinado lugar um parêntese, outra sequência, um parêntese, e assim vai. Por isso que colocamos aí nesse 7º capítulo esse parêntese aí tratando acerca dos 144 mil salvos. Estava falando acerca do livro, da abertura dos selos. Quando chega nessa altura, fala acerca desses 144 mil salvos. E a interpretação sugerida por essa escola de interpretação que adotamos é que esses 144 mil são os judeus, conforme o próprio livro indica. São judeus convertidos. São judeus que, aceitando a mensagem do Messias, vão pelo mundo durante a época de grande tribulação proclamando esta mensagem. Tá certo? Então o próprio livro nos dá essas indicações e nós seguimos ela tal qual nos foi apresentado. Os judeus salvos que aceitam a mensagem messiânica são capacitados então para pregar nesse período de grande tribulação. Com isso temos a igreja que ficou, que é testemunha da verdade daquela palavra, uma vez que eles deveriam estar incluídos no grupo que seria arrebatado, mas não sendo arrebatados, tem eles certeza de que aquela palavra é verdade. Então eles são testemunhas da verdade, mesmo diante desse choque que será ficar do arrebatamento, né, e toda a aflição ao qual serão submetidos, mas são testemunhas da verdade.
e os 144.000 que também aderirão a esta propagação da mensagem da salvação em Cristo e da rejeição ao sinal do anticristo, né, o sinal da besta, e serão um grupo com o qual o Senhor vai contar durante o período, o terrível período da grande tribulação, tanto os 3 anos e meio iniciais quanto a grande tribulação em si. E aí vimos aí o primeiro parênteses, então 144.000. Logo após, capítulos 8, 2 ao 13, 9, 1 ao 21, 11, 15 ao 19, a descrição das 7 trombetas. Quando a narrativa é retomada depois do parêntese, é descrito a abertura do 7º selo. Com o 7º selo, o anúncio da primeira trombeta. Então a sequência lógica, ela vai seguindo esta ligação, tá certo? A descrição sequencial dos selos, a interrupção com parêntese, o 7º selo conecta-se à primeira trombeta. Aí vem as 7 trombetas sendo descritas aqui, tá certo? Dentro da descrição das 7 trombetas, outro parêntese. E este parêntese, em 10 e também 11, 1 ao 14, no segundo parêntese, fala acerca do tempo dos gentios e fala também acerca das 2 testemunhas. Fala acerca do tempo dos gentios e das 2 testemunhas. Então é descrito aí essas situações presenciadas no livro de Apocalipse, né, falando acerca desses personagens. E eles estão dentro daquilo que já falamos acerca do parêntese, né, narrativa lógica e parêntese. Ela vai seguindo essa forma, o livro de Apocalipse. Após isso, no capítulo 12, retoma a sequência lógica com o dragão vermelho e a mulher. O dragão vermelho e a mulher. Então, com essa narrativa alegórica, vemos a descrição de Israel, o plano escatológico para Israel, tá certo? Com a mulher vestida de sol que tinha a lua embaixo dos seus pés e estava grávida, né, e gritava de dor, gritava em decorrência de estar grávida, e o dragão, que é descrito mesmo com a antiga serpente, né, associada ao diabo, que persegue esta mulher que estava grávida, e o refúgio que é dado a ela, o filho, né, que vem dela e que regerá as nações, todas essas simbologias carregadas de amplo significado com relação a Israel, com relação ao Messias que vem de Israel, o Messias que regerá as nações, e com relação à proteção de Israel, quando é dito que a mulher foi dado asas, foi levado com asas a um deserto, a um abrigo, a um refúgio, tá certo? E o dragão lança águas após si, as águas sendo descritas na Bíblia como povos, a agitação dos povos. Em diversos lugares, os salmistas, inclusive, descrevem os povos como águas agitadas. Daniel vê os animais emergirem das águas revoltas. Então vemos aí as simbologias aplicadas. A mulher, Israel. A criança que nasceu, o Messias, que regerá as nações. O abrigo a Israel no deserto, né? Israel protegido na sua terra. Israel sendo perseguido, mas sendo guardado por Deus. O dragão lança águas após si, os povos que se voltam contra Israel para persegui-lo e para extingui-lo. A terra que abre sua boca e engole as águas. Ou seja, aqueles que Deus levanta para ajudar Israel, para proteger Israel, para estarem ao lado de Israel. Então vemos aí todas essas descrições tipológicas nos apresentam um quadro histórico muito amplo. Então vemos aí no capítulo 12 essas descrições e como elas são bastante profundas aí, ao nos apresentar um quadro histórico bastante amplo acerca de Israel e acerca da salvação. Na continuidade, capítulo 13, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. E aí, dentro desse quadro, a besta que sobe do mar, vemos a amplitude e como já está completo todo o plano, todo o projeto de governo do anticristo. Todo o projeto de governo do anticristo. Como ele está completamente capacitado a atuar em todo o mundo e a infringir aqueles que não aceitam a sua perseguição e acuar Israel, tá certo? Cercar Israel e já investir para a sua total destruição. Quando vemos João descrever a besta que sobe do mar, ela tem características de animais diferentes: patas de urso, boca de leão, corpo de leopardo, 7 cabeças, 10 chifres. Então tudo isso são descrições tipológicas acerca de todos aqueles reinos que foram visualizados por Daniel
em animais distintos, mas que estão todos aqui unificados dentro de um único ser. Então o anticristo, ele agrega a si todas essas características. Ou seja, todos os reinos estão ligados a ele. Ele é o governante mundial, internacional. Aquilo que a ONU já está preparando para ele como plataforma internacional, tá certo? E que ainda não tem toda a força política, né, que eles querem ter, não tem ainda toda a força política, mas está se preparando para ter. E quando finalmente o anticristo vier e assumir o seu lugar, e for de fato o tempo da realização do seu plano, isso já estará tudo pronto para ele. Toda a plataforma de governo estará pronta e disponível para a sua atuação. Tá certo? Então o capítulo 13 nos descreve a besta que sobe do mar. Aí vemos aí na continuidade, capítulo 14, terceiro parêntese, grandes anúncios. Grandes anúncios, inclusive a ceifa e a vindima, né? Acerca daquela menção que Apocalipse faz, do anjo que estava na nuvem com uma grande foice, e é dito a ele que lance a foice na terra, porque já está madura, acerca da colheita da vinha da terra, os seus frutos que são pisados fora da cidade, né? O seu lagar está fora da cidade, sai sangue do lagar até o freio dos cavalos. Então vemos aí a descrição de como Deus infligirá julgamento pesado aos ímpios que aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo. Aqueles que de fato eliminaram toda a possibilidade de salvação de suas vidas, aderindo ao governo do anticristo e perseguindo a igreja, perseguindo Israel, perseguindo aqueles que são fiéis à palavra de salvação. Então, como será infligido duros juízos, duras penas a essas pessoas? E este anúncio aqui já nos descreve com que gravidade isso será realizado, isso será feito. E aí temos o quarto parêntese, o terceiro parêntese, depois capítulo 15, versículos 16, 1 ao 12, as taças da ira de Deus. Então, a última trombeta anuncia o início do juízo das taças. Então vemos aqui atrás o anúncio do juízo de Deus sobre os povos, o grande julgamento de Deus sobre os povos. E aqui temos com a sétima trombeta, incluída aqui nessa narrativa, com a sétima trombeta, o anúncio das 7 taças. Então aqui nos selos, o último selo anunciou as 7 trombetas. A última trombeta anuncia as 7 taças. E as 7 taças são a descrição máxima da ira de Deus derramada sobre os ímpios. Com isso estamos dentro da última semana. Dentro do último período da semana. Primeiro período, 3 anos e meio, falsa paz. Segundo período, 3 anos e meio, grande tribulação. Aquilo que é designado grande tribulação. Quando então a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Tá ok? A ira de Deus será derramada sobre os ímpios. E provavelmente, nesse período, todos aqueles que não aderiram ao sinal da besta, todos aqueles que foram fiéis à palavra de Cristo e resistiram até o fim, terão sido perseguidos e mortos. Provavelmente. Talvez restando um pequeno grupo de pessoas se escondendo, fugindo, buscando refúgio, buscando abrigo, diante da intensificação da perseguição do anticristo, do governo do anticristo a essas pessoas. Tá ok? Então nesse período teremos de fato o derramamento das taças da ira de Deus. Aquilo que os pós-tribulacionistas gostam de sempre separar, e eu creio que seja bastante útil essa abordagem. A ira de Deus e a tribulação. De fato, a tribulação está se abatendo sobre aqueles que são fiéis à palavra de Cristo e que estão resistindo às mais duras tribulações, às mais duras perseguições, mas estão se mantendo fiéis. E a ira de Deus agora derramada, que será derramada sobre a totalidade dos ímpios, tá certo? Para a sua destruição, para a sua punição, para o seu julgamento. Tá ok? Então temos aí as taças da ira de Deus. A descrição aqui em Apocalipse 16, 13 a 21, quarto parêntese, sétima taça e o Armagedon, com a vinda de Cristo e a igreja para a guerra de Armegido, né, de Armagedon, a destruição dos exércitos do anticristo que estavam cercando Israel e finalmente a instauração do milênio, né, com
quando Cristo lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e ressuscitar aqueles que foram martirizados durante a grande tribulação, sendo eles aqueles que são denominados tipologicamente como as espigas caídas, né, aqueles que ficaram do arrebatamento, e os rabiscos, aqueles que nasceram tardiamente, nasceram durante a grande tribulação, tendo sido eles perseguidos, martirizados, serão agora ressuscitados para vivenciar o governo de Cristo durante 1000 anos na Terra. E aí temos, na continuidade da narrativa, capítulos 17, 18, 19, 1 ao 10, as descrições da queda da Babilônia. A queda de Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia não é um lugar específico com relação à descrição de um lugar geográfico. A Babilônia geográfica já foi destruída há bastante tempo. O que temos hoje é uma nação árabe de religião islâmica, bastante dividida, bastante enfraquecida, tá certo? Que passou por guerras, que tem uma economia frágil, que tem inclusive grupos dissidentes disputando o poder, disputando o governo, e que hoje é denominado Iraque. Então o país do Iraque, cortado aí pelo Tigres e o Eufrates, é o território que abrigou antigamente a poderosa nação chamada Babilônia. Só que aquela Babilônia, com poder político, com fronteiras geográficas, ela caiu há muito tempo já. Ela não existe enquanto governo humano, geográfico, específico, com fronteiras, com moeda, com território. Não existe assim. Perceba, quando Daniel descreve a Babilônia, nas visões que Deus lhe deu acerca dos animais que emergem do mar, lembre-se do que ele falou acerca de Babilônia. Quando ele viu Babilônia, ele viu como um leão alado. E é o primeiro animal que ele vê. Então, o animal que ele estava olhando o mar revolto, certo? E subiu um animal. E esse animal que subiu era um leão alado. Foi-lhe arrancado as asas. Foi posto sobre os pés como um homem. E foi-lhe dado o coração de homem. Essa descrição de Daniel, ela não é à toa. Daniel está deixando para nós um sinal, um indício de que as características de Babilônia serão transformadas, serão mudadas, que é de fato o que aconteceu. Então aquela Babilônia política, geográfica, ela perdeu aquelas características, mas não para assumir, para desaparecer da história, e sim para assumir uma outra característica. Então a Babilônia, que era um lugar específico, geográfico, ela tem a sua transformação para um ser, inclusive arrancado as asas, mas ele dá no coração de homem. Então a Babilônia hoje ela não é um lugar geográfico específico, ela é uma ideologia de governo. Ela é um espírito atuante em todo e qualquer governo estabelecido na Terra hoje. Os governos têm, mesmo com as suas diferentes políticas, as suas diferentes características, se são democráticos, se são tirânicos, se são socialistas, se são capitalistas, não interessa. O governo é constituído por homens, e esses homens podem ter a influência de Deus, a influência do Evangelho, ou outra influência, porque está dividido em, como Cristo falou, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não está comigo está contra mim. Não existe zona neutra. Se você está com Cristo, você é influenciado pela palavra de Cristo, você é influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma construção judaico-cristã, desde a herança da entrega da lei para Moisés, toda a continuidade histórica, a continuação com Cristo, a ratificação do Antigo Testamento, a continuidade com as palavras do Senhor transmitidas a nós, e assim a constituição de toda essa cultura, a cultura judaico-cristã, que enfatiza o monoteísmo, que enfatiza a revelação divina, que enfatiza o valor da família, o homem como como criatura de Deus, a nossa irmandade universal, o pecado universal e a salvação somente em Cristo, Cristo como o caminho, a verdade e a vida, algumas coisas que são enfatizadas pela cultura judaico-cristã. Então, se alguém diz que é de Cristo, é influenciado por isso e governa a partir dessa perspectiva. Só que ele é uma agulha no palheiro. Ele é uma pessoa isolada dentro de um grupo maior que não participa disso. Então o governo, independentemente da forma que assuma, ele é regido por homens. E qual é a ideologia que
está gerindo, que está administrando esses homens, a mentalidade deles, que está administrando a mentalidade do mundo. João nos descreve na sua carta: o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, uma dessas características que descreve a atuação do maligno é o governo da Babilônia. Então a Babilônia, que era um reino dentre os reinos, ela perde essa característica, mas ela se torna uma ideologia de governo. Ela se torna uma ideologia dos povos. Aquela mesma Babilônia, aglutinadora dos povos da época de Gênesis, com a Torre de Babel, com a imposição do governo humano sobre o divino, tá certo? Quando o homem se aparta de Deus e quer construir o seu próprio reino, o seu próprio domínio, sua própria deidade, com Nimrod à frente dela, né? Faremos um nome acima do nome de Deus, não precisaremos atender às ordens de Deus, que ordena que se espalhem pela terra, não estaremos submetidos ao seu comando, mas seremos um povo independente, um povo dono da sua história. Aquela mesma atitude soberba é a atitude dos povos de hoje, a atitude dos governos de hoje. Então, esta Babilônia hoje está presente em todos os governos, independente da forma que assuma, porque ela está presente na mentalidade humana. Então, veja a descrição da queda de Babilônia e quais eram as suas características. A gente vai falar um pouco mais acerca disso mais para frente. Mas a descrição é essa: o governo que está dentro do coração dos homens. E ele manipula os homens de acordo com seus interesses. E ele se estabelece com a parte de Deus, a parte das ordens de Deus, como alguém que não precisa se submeter às suas ordens, não precisa se submeter à sua palavra, à sua consciência. Tá certo? A queda da Babilônia nos apresenta a destruição de tudo aquilo que é praticado hoje, que está diante dos nossos olhos. A comercialização de todas as coisas, inclusive do homem e da sua alma. O homem se torna mais um produto dentro desse grande comércio, que é o comércio do reino da Babilônia. Tá certo? Então a gente vai ver mais para frente a descrição um pouco melhor acerca desse governo e como é celebrada a sua queda. A sua queda cederá lugar à implantação de um governo conforme os moldes de Deus. Um governo perfeito, que será o governo de Cristo. O governo de Cristo denominado milênio. Então a parousia, que é a vinda do Senhor, a segunda etapa do evento, a vinda do Senhor, que estabelecerá o que é chamado milênio, o reino de Cristo durante 1000 anos na terra. Ao final dos quais Satanás será solto. Satanás estava amarrado desde o Armagedon, tá certo? Estava amarrado, ficou amarrado durante 1000 anos, e ao final desse período será solto, sairá para enganar as nações, não a igreja, tá certo? Não os ressuscitados, mas sim as pessoas humanas que vieram do período da grande tribulação, que não haviam aceitado o sinal da besta, e que adentrarão a esse período como seres humanos normais, naturais, sobre os quais a igreja governará. Tá ok? Ao final desta guerra, essa guerra que será no final do milênio, né? Satanás será solto, sairá para enganar as nações que se deixarem enganar por eles constituirão o seu exército, que avançará contra a Nova Jerusalém. Serão destruídos por Cristo. Após essa destruição, estabelecerá o juízo do trono branco. O juízo do trono branco. O juízo do trono branco será a entrega da sentença de condenação, porque a oportunidade de salvação já havia sido dada, foi rejeitada, e agora haverá apenas o juízo com a entrega da sentença de condenação. Desde o primeiro ímpio, desde o primeiro pecador, desde o primeiro que não se arrependeu das suas obras de pecado e morreu nos seus pecados, desde o primeiro até o último que morrer na guerra de Gog e Magog, estarão presentes diante do trono branco para serem julgados, serem sentenciados e enfim serem lançados no lago de fogo. Tá certo? Aí temos já Apocalipse 20, 11 ao 15. Após isso, a descrição daquilo que é chamado Novos Céus e Nova Terra, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Tá certo? Então, com isso, temos uma visão panorâmica acerca das descrições que João fez profeticamente acerca desse tempo, o tempo escatológico, o tempo que é abordado por Daniel como a 70ª semana. Então, no início dessas descrições, vemos aí, por exemplo,
a abertura dos selos. A abertura dos selos de Apocalipse. Já falamos acerca das cartas às igrejas. Não é necessário falar acerca do cântico. É tranquilo, qualquer um pode abrir o livro de Apocalipse e ver a descrição lá do cântico, tá certo? Da entrega do livro, o livro selado, né? Quando o cordeiro toma o livro selado. E aí vimos na abertura dos selos, características muito importantes. Então, os primeiros 4 selos. O período da grande tribulação coincide com a abertura do livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 4 ao 10. No primeiro selo. Apocalipse 6, 2. O anticristo é também a besta que sobe do mar. Então, este mesmo anticristo descrito aqui no primeiro selo, o cavaleiro branco, tá certo? O cavaleiro branco, ele é o mesmo descrito em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. O governo do anticristo, aqui ó, que junto com a besta que sobe da terra, falso profeta, Apocalipse 13, 16 a 18, haverá, da mesma forma que a trindade divina, haverá a tríade satânica. Da mesma forma como a trindade divina, haverá a tríade satânica. A tríade satânica é Satanás, como o Deus da terra, o anticristo como o Messias de Satanás, tá certo? O Maitreya, o Messias de Satanás, e o anticristo como o João Batista de Satanás, aquele que vem trazer os povos à religião universal, a religião de adoração do anticristo, tá ok? Que inclusive fará prodígios diante do anticristo, para atrair para si todos os povos de uma religião universal, a religião do anticristo, tá ok? A perseguição falso profeta e o dragão, tá ok? A tríade satânica governarão o mundo após o arrebatamento. A perseguição aos que ficarem da igreja, que não aceitaram o sinal, o 666, o sinal da besta. E depois de 3 anos e meio perseguirá também a nação de Israel, quebrando o pacto que havia feito, conforme Daniel 9:27. Então, dentro do primeiro selo, a abertura do primeiro selo, quando é dito que sai um cavaleiro num cavalo branco, né, e é lhe dado uma coroa e um arco, e sai vitorioso e para vencer. Vemos aí a descrição dessa cena. Sendo Cristo aquele que abre o selo, não pode ser ao mesmo tempo Cristo, o personagem que abre o selo, e Cristo, o personagem que sai do selo que foi aberto. Ele não é ao mesmo tempo o ator da ação e aquele que sofre a ação. Cristo é o ator da ação, é o autor da ação. É aquele que, ao abrir o selo, libera esse personagem. Ele não é ao mesmo tempo os dois, aquele que libera e aquele que é liberado. Seria incoerente. Então Cristo, nessa situação descrita, ele é o Cordeiro de Deus que tomou o livro selado com 7 selos, só ele tem autoridade para abrir. Em todo o céu, terra e debaixo da terra ninguém poderia abrir, somente Cristo, porque foi ele que veio à terra, que veio na forma humana, morreu e ressuscitou por nós. Então ele tem todo o poder, conforme ele mesmo disse, na cruz disse, está consumado. E depois disso, todo o poder foi me dado. Então só ele tem todo o poder para, de fato, aplicar esse juízo, esse julgamento. Então o livro está na mão dele, e ao abrir o primeiro selo, ele libera esse cavaleiro, que vem num cavalo branco, é-lhe dado uma coroa e um arco, e veja, sai vitorioso. Ou seja, uma plataforma de governo está pronta para ele, para que ele seja bem sucedido nessa ação. Sai vitorioso, e para vencer, porque existem coisas a realizar, coisas a fazer. Então ele realizará esses feitos do seu governo através de toda a plataforma que está sendo preparada hoje. Através da ONU, através dos blocos econômicos que estão se organizando, tá certo? Através dos blocos de influência política que estão se agregando. Então o mundo está dividido hoje em influências que são bastante marcantes aí no mundo, pelo menos em 3 blocos que podemos distinguir: os blocos russo-chinês, comunista, os blocos de influência árabe muçulmana, tá ok? Os blocos econômicos liberais aí dos Bilderbergs, dos Rockefellers, tá ok? Temos aí pelo menos essas três grandes potentados de influência político-econômica atuando no mundo, que unificam os demais governos, mesmo com as suas distinções, com as suas características específicas, os unificam dentro desses, se agrupando quer dentro de um bloco, quer dentro de outro. Mesmo com as suas distinções, podem ser eles agrupados dentro desses 3 blocos com as suas próprias distinções. Seja um
com uma ideologia político-filosófica ateia, seja outros com uma política religiosa, uma fundamentalista, né? O fundamentalismo islâmico, seja outro com uma política liberal, capitalista, financista e por aí vai. Então temos aí uma pré-organização do mundo para, no futuro, a total organização com uma pessoa só assumindo o controle mundial, assumindo o controle sobre toda a ação empreendida nesse período. Então temos aí o primeiro selo. Com o segundo selo, a perseguição e as guerras promovidas pelo governo do anticristo. Temos aí os 3 cavalos que são liberados após esse primeiro selo. O primeiro selo liberou esse cavalo branco, né, o cavaleiro. E os 3 selos seguintes liberam aí os cavalos preto, amarelo, tá certo? Ou desbotado, né, uma cor opaca, uma cor como que representando a morte. O cavaleiro preto com que fala acerca do controle econômico, uma restrição econômica bastante séria, tá certo? O cavaleiro que fala acerca da morte e o cavaleiro que fala acerca da guerra, o cavaleiro vermelho. Tá ok? Então temos dentro desses selos o segundo, Apocalipse 6:4, as perseguições e guerras promovidas pelo governo do anticristo. O terceiro selo, Apocalipse 6:5-6, a política de controle do anticristo por meio do 666 fará com que muitos sofram a miséria e a escassez com o forte controle econômico exercido pelo governo do anticristo através dessa estratégia da implantação do sinal do 666, que pode ser, não podemos afirmar, não podemos dar certeza, mas pode ser que esteja bastante relacionada à política de implantação do chip na atualidade. Tá certo? Então, que o chip já é o sinal da besta? Não. Não estamos vivendo ainda esse período. Mas que o chip possa ser uma preparação para o sinal da besta? Sim. Ele já é uma plataforma de preparação para aquilo que futuramente será usado e será implantado como uma imposição. Hoje é uma opção, mas será implantado como uma imposição. E é exatamente na rejeição desta imposição que virá a perseguição. Quando isso não será mais uma opção, quando será uma imposição, a rejeição a isso virá a perseguição. E a escassez, por exemplo, o cavaleiro preto, se você impõe que todo aquele que vai fazer comércio tem que ter esse determinado equipamento, aquele que não tiver sofrerá escassez. Sofrerá em decorrência disso, dessa limitação do acesso. Então vemos aí a descrição do governo do anticristo e a sua falsa paz para aqueles que aderirem ao governo e a sua intensa perseguição, destruição, morte, doenças e guerras para aqueles que rejeitarem o seu sinal. Num primeiro momento sobre os povos do mundo, na implantação do seu sinal, e no segundo momento, com a rejeição de Israel, a aceitação da sua deidade, também sobre Israel. Haverá no primeiro momento uma adesão de Israel, não ao anticristo em si, mas sim à proposta de reconstrução do templo, com uma aproximação. A mesma coisa que Herodes fez lá atrás. Os judeus odiavam Herodes, detestavam Herodes, mas Herodes conseguiu conquistar a simpatia dos judeus através do templo. Quando melhorou aquilo que Zorobabel havia iniciado a construção, Zorobabel, Esdras, Neemias havia iniciado as construções, mas diante das suas possibilidades construíram aquele templo. Herodes, com todo o poderio que tinha dos romanos, conseguiu melhorar, pelo menos arquitetonicamente, melhorar extraordinariamente o templo. Tal melhora impressionava os discípulos que descreviam a Cristo. Veja essas pedras, veja essas construções. E quanto mais ainda aos demais judeus, né, que se impressionavam com toda aquela construção, que foram ganhos por aquela proposta. Só que aí Cristo deixa bem claro para eles que aquilo não era fundamental para ele, aquilo não era importante para ele. Que aliás aquilo seria destruído a tal ponto que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então veja, aquilo que foi uma isca, na verdade, estava amarrando eles a algo que seria fonte de destruição com relação ao templo, e futuramente o anticristo usará a mesma política. No quarto selo, a besta que sobe do mar tortura e mata ferozmente todo o que se opõe ao seu governo, até o dia em que será julgada e condenada. Então vemos as descrições da abertura dos primeiros 4 selos, e vemos com isso a propagação do governo do anticristo, sua forma,
a perseguição àqueles que não aceitaram o sinal, e depois vamos ver, em decorrência dessa política do anticristo, o resultado, tá certo? O resultado. Depois, na continuação das nossas aulas, vamos descrever melhor.